Bora lá então, pessoal, começar essa jornada focando em promoções. Vamos começar pelos pilares de sucesso de um varejo. Beleza? Então, assim, para a gente fazer um compilado da história do comércio, né? Como é que se deu a evolução do comércio até o ponto que a gente conhece como comércio hoje? A gente passou pelo escambo, depois a gente passou pelas feiras livres, pelos comércios tradicionais, até que a gente chega no varejo supermercadista que todo mundo conhece e frequenta hoje. Então, se a gente pensar na época do escambo, olha, eu quero trocar minha cabra por sua cesta de legumes, eu quero trocar o meu coelho pelo seu peixe, o que as parceiros comerciais ali estavam procurando? Mais qualidade, você quer trocar o seu carneiro por legumes frescos, você quer o peixe fresco também, pelo menor preço. Né? Então eu queria justiça e equilíbrio aí dentro dessa equação qualidade e preço. Aí tem uma certa evolução da maneira que o comércio se dá e a gente chega nas feiras livres. E daí chega o consumidor que vai lá como feirante, ele vai comerciar, o que ele busca? Mais qualidade e o menor preço. Aí você fala, bom, até que se desenvolvem, a gente sai das ruas e a gente cria o varejo tradicional. Mais qualidade e menor preço. Né? De novo, era a mesma coisa que o consumidor estava buscando. E aí você fala, puxa, mas e hoje? Hoje os supermercados são completamente diferentes, muito diversos daquele comércio que a gente conhecia. O que será que o consumidor está buscando hoje? A gente teve a NRF, né, do National Retail Federation, a maior feira varejista do mundo em Nova York em 2022. Um monte de palestras falando sobre a sociedade 5.0, abastecimento através de drones e caminhões autônomos, controle de estoque, omnicanalidade, varejo digital já influenciando 100% das compras. O que ninguém para de falar sobre o metaverso, os brand lovers e sim, milhões de outras coisas altamente tecnológicas que o varejo vem usando hoje como uma alavanca de diferenciação. Aí você fala, cara, depois da gente falar de todo esse universo, o que o consumidor busca hoje em dia? E aí a gente tem as ofertas, as promoções e o consumidor vira para a gente e fala, eu busco qualidade e menor preço. Então, o que a gente tira daqui, né? Que o mundo vai mudando, muito, assim, as maneiras que a gente compra, hoje num supermercado, comprar 17 mil itens é muito diferente do que ir no escambo, troco o seu coelho pelo meu peixe, enfim. Mas no fundo, quando a gente faz uma troca comercial, quando a gente faz uma negociação, o que o consumidor ainda está procurando é qualidade e preço. Tá? Então tem uma pesquisa que foi feita pela Dunnhumby, foi feita aí atualizada em 2020, 2021, quando a gente pegava em 2018, olha lá, primeiro lugar, preço e promoção. Segundo lugar, sortimento. Aí a gente atualiza, né, essa pesquisa para 2020, 2022 e fala, deixa eu ver o que mudou, agora vai ter, né, comunicação, vai ter mundo digital. E aí só que muda um pouquinho e fala, não, é sortimento. O que é sortimento, gente? Vamos lembrar sempre que a gente está falando de sortimento, porque esse é um dos pilares fundamentais do varejo. Sortimento é o seu consumidor entrar na loja e encontrar aquilo que ele está procurando. Não adianta assim, se eu sou fiel, eu gosto muito de usar a marca de geleia, por exemplo, como exemplo, porque é um fundo de sortimento, uma coisa que tem pouco giro, mas se eu sou fiel àquela marca, àquele sabor, não me venha com outra coisa. Eu quero aquilo. E se eu não tiver aquilo, eu vou em outra loja procurar. E aí, quando o seu consumidor vai em outra loja procurar, você está correndo o risco dele encontrar outros itens com um preço melhor, uma melhor exposição do que estava na sua loja. Então, você está começando a correr risco de perder o seu consumidor. Então, lembrando, essa pesquisa de 2020 e 2021, primeira coisa que o consumidor quer é achar o que ele procura. E depois o segundo entra preço e promoção, e por isso essa aula a gente vai focar muito em promoção como uma alavanca de sucesso, tá bom? E daí eu queria trazer para vocês o DRE de um grande varejista. Então vocês podem olhar aqui na tela. Então eu trouxe só as primeiras linhas. Então o faturamento desse grande varejista, custo da mercadoria vendida e a margem bruta. Primeira coisa que chama atenção, que está aqui grifado em vermelho, é a redução da margem bruta. Então, do primeiro trimestre, né, 1T de 2019, até o primeiro trimestre de 2022, passaram-se aí 3 anos, ele perdeu 1,7 pontos percentuais de margem bruta. Né? O que isso quer dizer? Que proporcionalmente, olha ali o IPCA acumulado de
desse período foram 22,9%, então quer dizer que a inflação foi 23%, as vendas líquidas aumentaram 22%. O que quer dizer isso? Que ele está crescendo o faturamento abaixo da inflação, ele está perdendo para a inflação em termos de crescimento de venda. Mas olha o custo da mercadoria vendida, está aumentando 26%. Então é esse descompasso, essa dificuldade de aumentar preço acima da inflação, porque crescer quer dizer aumentar acima da inflação. Sempre que você cresce abaixo da inflação, quer dizer que você está retraindo. E o CMV aumentando acima. Então, ele provoca esse achatamento da margem bruta, e um achatamento da margem bruta, que quer dizer menos dinheiro para investir em operações, para investir em qualidade de loja, em retenção de consumidor. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque na hora que a gente fala de eu quero vender mais, eu quero promoções, a gente tem que pensar nessa equação de quanto que eu vendo, quanto que eu estou pagando para os produtos que eu vou vender. E aí, o que também, outro fator que chama a atenção é que a margem bruta é 22,6%. O que quer dizer isso? Quer dizer que quase 77% de tudo que você fatura vai ficar no custo de mercadoria vendida. Então, se você não tiver uma excelente eficiência dentro do CMV, dentro do seu projeto de CMV, você vai ter muita dificuldade de ter um varejo de sucesso. Por quê? Porque é isso daqui onde está o grosso do teu negócio. E aí você fala, tá bom, Pri, como é que eu faço uma boa gestão de CMV e de vendas líquidas, que são as duas grandes alavancas que sustentam aí depois todo o resultado financeiro que se constrói do seu varejo? Então, a gente tem aqui, de um lado, vendas, de outro CMV, e vamos começar a entender, eles são o resultado, né? Eles são o sintoma do quê? De um diagnóstico. Então, quando você mexe no preço, você mexe em vendas e você mexe na relação venda-CMV. Então, se o preço está muito alto, o CMV proporcionalmente diminui, você fica com uma margem boa. Só que se o preço está muito alto, você vende pouco. Então, por isso que ele é uma alavanca que balança para os dois lados e você tem que controlar muito bem, para atrair e reter o seu consumidor, mas também para não deteriorar a tua margem e permitir que você tenha um negócio de sucesso sustentável. Outro ponto, mix. Lembra que o consumidor, o que ele mais procura é sortimento, a coisa que ele mais valoriza? Se você tem o sortimento, se você tem os produtos que ele procura, você tem mais vendas. No entanto, se você tem um mix puramente de commodity, né? Então eu só tenho commodity, e o commodity, todo mundo sabe, as margens são mais apertadas. Então a relação venda-CMV vai apertando ali, vai enforcando a saúde do teu negócio. Então a gente tem que pensar em mix, trazendo aquele fundo de sortimento que constrói a rentabilidade, mas também tendo a diversidade e exatamente o que o meu consumidor procura. Ah, Pri, então eu tenho que ter tudo? Para lá, calma aí. Porque se a gente tem tudo, depois a gente influencia em caixa, porque você vai ter muito dinheiro parado em estoque. Então o mix tem que ser muito inteligente, muito bem pensado, para a gente ter o que precisa ter e, muito importante, não ter o que não precisa ter, porque isso daí só vai acabar prejudicando o teu resultado. Depois que a gente já fala de preço e mix, a gente fala de abastecimento. O que é isso? Ruptura. Não é permitido ter ruptura, gente. Quando o seu consumidor está lá, você já negocia, é um item que você tem listado, você tem relação com aquele fornecedor, mas no dia que ele chega, eu vou receber a minha família, eu preciso do meu creme de leite fresco para fazer a minha receita de Páscoa. Quando chega lá, não tem o creme de leite fresco, e eu preciso para amanhã, porque amanhã é o meu almoço de Páscoa. Eu vou no concorrente comprar. E você perdeu a venda, e quem sabe você perdeu todo o ticket da compra do domingo de Páscoa. Você não perdeu só o creme de leite. Então, olha o risco da perda que é causada pelo abastecimento. Então, o abastecimento, ruptura, gente, impacta totalmente dentro das suas vendas e, consequentemente, dentro do seu CMV. E aí, dentro da mesma história com o mix, também cuidado com o excesso de estoque. Não adianta comprar quilos e litros de creme de leite fresco, que é um produto altamente perecível, porque ele vai estragar, vai dar quebra no seu estoque, e daí vai quebrar todo o teu CMV, se você começa a ter produtos de validade, expirando, logística reversa, negociando uma coisa super complicada, você não vai querer ir por esse caminho. Ou ele também fala, é um produto que não chegou a vencer, mas comprometeu todo o teu caixa, e aí impediu que você se abastecesse de itens de alto giro, e aí gerou ruptura em itens de alto giro e gerou venda. Então, é um
um equilíbrio, gente. Eu vou fazer sempre isso daqui porque é uma balança. E a gente tem que sempre pensar como é que eu vou equilibrar a balança. Porque a margem está apertada, o custo dos produtos está aumentando com inflação acelerada, e a gente tem que sempre pensar exatamente aonde faz sentido a gente alocar o recurso do varejo para que esse recurso seja alocado para gerar vendas e não para ficar sentado na gôndola, tá bom? Outra coisa, comunicação. Comunicação não tem uma relação com CMV, vocês podem ver que não tem a flechinha, mas ele tem uma relação com vendas. Por quê? Porque eu preciso atrair o consumidor para dentro da minha loja. Isso já é um custo enorme, é difícil para ele desviar e ele chega lá. Mas uma vez que ele esteja dentro da minha loja, eu preciso que ele saiba tudo que tem sentido para ele levar, né? Então eu tenho uma promoção lá dentro. Ele não veio na minha loja por conta daquela promoção, mas ele ficou sabendo que tem aquela promoção, então eu aumento o ticket médio dele, eu alavanco as minhas vendas através de comunicação. Super importante, né? Como diria o bom e velho Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica. A gente precisa comunicar e fazer com que o consumidor entenda todos os esforços que a gente gerou para poder atendê-lo melhor. Experiência em loja. O que é isso, gente? Não é nada estrobótico de outro mundo. Experiência em loja, a loja não pode estar muito fria, não pode estar muito quente, tem que estar iluminada, né? A gôndola não pode estar empoeirada, os produtos sujos. É uma gestão do bem-estar do consumidor, né? E isso alavanca diretamente em vendas, porque tem umas lojas que você tem uma sensação tão ruim que você fala, não quero voltar aqui, não confio, não passa uma sensação gostosa de estar lá, né? Hoje em dia a gente tem o e-commerce, eu posso comprar online. Então, se eu estou indo na sua loja, tem que ser um momento prazeroso de descoberta, conhecimento de mix, enfim, por aí. E, finalmente, as nossas promoções, que depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Acho que todo varejista já sabe, né? Como ele pode alavancar as vendas, como ele comunica para o seu consumidor que você tem coisas interessantes, novidades, enfim, uma oscilação de preço que faz com que agora, puxa, vou comprar mais volume porque esse produto aqui está promocionado, está valendo a pena. Mas, de novo, a promoção pode ser um risco para o seu CMV se você começa a promocionar de modo achatado. Você não mexe em CMV por conta da promoção, mas a relação CMV e venda acaba sendo estreitada e você fica com o custo muito perto da linha de faturamento. Então, vamos falar um pouquinho de preço, né? Preço é uma ferramenta chave aqui dentro desse equilíbrio, o que a gente já falou. Dentro da Scantec, a gente tem a ferramenta do clube de promoções. O que tem lá dentro do clube de promoções? Então, vocês podem ver aqui um exemplo. Um varejo acessou o clube de promoções, essa é uma foto do nosso site, e foi lá pesquisar cerveja Skol Pilsen lata 350 mililitros. Ou ele escaneou esse código de barra, ou ele digitou o código de barra aqui dentro do campo cinza, e aí ele viu que na loja 1 dele, em todas as lojas, ele estava vendendo a R$ 2,79. E aí, dependendo da região onde está cada uma das lojas, a gente vê qual que era o preço da região. Então, nessa primeira loja, que a gente está com o nome achurado por conta de confidencialidade com ele, a gente viu que a concorrência, na média, estava vendendo o preço a R$ 2,29, desculpa, o preço mínimo a R$ 2,29 e o preço máximo a R$ 2,69. O preço máximo está muito perto do preço mais usado. O que quer dizer? Que é o preço que o seu consumidor mais tem em mente. Então, ele vai entrando nas lojas, vai saindo das lojas e ele vai encontrando a cerveja Skol Pilsen lata 350 a R$ 2,69. E ele está vendendo a R$ 2,79. É perto, mas é um pouquinho acima. Se eu tenho um posicionamento de um supermercado premium, eu posso falar, bom, tudo bem, posso continuar com esse preço, né? Não preciso achatar minha margem em relação a isso. Mas a gente vê que na loja 2 dele, o preço também está R$ 2,79, só que o preço mais usado do mercado, ele está numa região mais barata. O preço mais usado é R$ 2,49. Então, de R$ 2,49 para R$ 2,79, o consumidor pode começar a falar, opa, essa loja aqui é careira. E daí você começa, se você não tem um posicionamento premium muito bem estabelecido, onde o seu consumidor sabe que ele paga mais e ele está confortável em pagar mais, se você não tem esse posicionamento muito bem solidificado, você pode começar a arriscar o seu posicionamento frente aos seus consumidores. É um ponto de atenção aqui que você tem que levar em conta. Então, o preço, a mensagem é, dentro do clube de promoções que você pode ter, ligando para o teu sistema de automação parceiro, perguntando se está homologado, e você tem acesso sem nenhum tipo de custo, você pode ter uma ferramenta excelente de gestão de preço para saber
como se posicionar, para saber como gerar mais vendas, tendo um posicionamento de preço e uma percepção de preço do seu consumidor que faça muito sentido, tá? Uma outra ferramenta do Clube de Promoções é a sugestão de mix de produto. Vamos lembrar da pesquisa em 2020 e 2021? Atributo mais procurado pelo consumidor: sortimento. Aí você fala, tá, Pri, eu sei o que vende bem na minha loja. Deixa eu dizer, parabéns, né? Todo varejista precisa conhecer muito bem o seu consumidor e todo varejista precisa saber o que vende bem. Agora, chega um fabricante com um produto para listar na sua loja. Como é que você sabe se faz sentido introduzir aquilo ou se aquilo vai ser mais um item de baixo giro que vai ficar ali onerando o seu estoque, segurando o teu fluxo de caixa? A gente tem uma ferramenta, né? Dentro daqui do Clube de Promoções, você acessa ali, tá vendo? O reembolso. E aí a gente te fala a lista de itens que vende bem na sua região e que você não comercializa. Ou seja, são itens que têm um potencial bacana para a tua loja, que o teu consumidor está indo em outros lugares e está comprando e que você não tem como ver, porque você não está gerindo aquele supermercado, né? Você sabe, né? Então aqui nesse exemplo eu tenho leite UHT integral. Você sabe que tem um leite integral, UHT, que vende bem na sua loja, mas você não sabe esse aqui específico, né? Então, depois aqui entra em biscoito, né? O biscoito panko, rosquinhas de coco, 500 gramas. Puxa, será que você está com a marca certa de rosquinhas de coco dentro da sua loja, que é um potencial? Então, aqui, mais uma ferramenta para ajudar vocês dentro da gestão de sortimento, que, de novo, sortimento e preço são os dois alicerces do varejo. Tá bom? E indo para o próximo, como maximizar o potencial das suas promoções.